A paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe. Sejam muito bem-vindos ao Ansiolítico da Fé. Meu nome é Letícia Pupo, estamos aqui mais um dia para engrandecer o nome do Senhor. Muito obrigada por você que está aí do outro lado, que Deus te abençoe poderosamente. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like para que mais vidas venham a ser alcançadas pelo Evangelho e a oração. Amém? Ontem não deu para nós estarmos aqui, eu tive um probleminha com a internet e não deu para subir o vídeo, mas amém, louvado seja Deus. Hoje estamos aqui e eu creio que Deus ele tem uma palavra para você, para o seu coração, para o alimento da sua alma. Amém? Quero deixar para você aqui uma palavra do Senhor que se encontra em João, capítulo 11, a partir do versículo 1. Se você quiser acompanhar com a sua Bíblia, se quiser apenas ouvir, amém. João, capítulo 11, a partir do versículo 1, que diz assim: Estava, porém, enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, as suas irmãs dizer o Senhor: Eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: Essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. A história de Lázaro é muito interessante porque durante toda a história você pode tirar muitos exemplos e aplicar nos dias de hoje. É uma das minhas histórias favoritas da Bíblia e realmente para mim é assim um dos lapsos, né, do poder de Deus. E aqui a história de Marta, Maria e Lázaro, dá para se ver aqui que essa família tinha uma consideração muito grande por Jesus. Eles criam que ele era o enviado de Deus, que ele era o Messias, que ele era alguém que o Senhor enviou, o filho dele, né? Que Deus enviou o filho dele, eles criam que ele era o filho de Deus, que veio cumprir a missão de salvação aqui na terra. Ao contrário de alguns judeus, né, que não acreditavam que Jesus era o Messias, como até hoje, infelizmente, grande parte deles não acredita que Jesus foi o Messias enviado. Pelo fato da forma como Jesus viveu, eles acham que o Messias deveria vir um grande poder e glória. Então, alguns ali não consideravam Jesus, mas essa família considerava o Senhor. E Maria foi aquela que se humilhou diante do Senhor. Então ela já tinha uma história com o Senhor de humilhação, de carinho, né? E o Senhor também tinha um carinho por essa família. Porém, diz a palavra do Senhor que Lázaro ele veio a adoecer. A Bíblia ela não vai dizer qual é a enfermidade de Lázaro, mas eu acredito que poderia ser algo muito grave, porque para ele começar a ficar doente e morrer em poucos dias, às vezes era alguma coisa que já estava muito avançada. E por elas crerem no poder de Jesus, crer que ele era o Messias, ela falou: olha, avise a Jesus que o amigo dele não está bem, que nós estamos passando pelo momento de enfermidade com Lázaro, avise ele. E quando Jesus foi avisado, você vê que Jesus de ansiedade não tem nada, né? Porque se fosse a gente, né, soubesse que um amigo estava doente, é claro que uma coisa não tem nada a ver com a outra, o contexto aqui era testar a fé, mas a gente já fica preocupado, quer ir logo, o que está acontecendo, vou ver se eu arranjo um tempo para passar aí, mas Jesus não. Jesus poderia ter voltado com aquele que entregou o recado para ele, mas ele mandou apenas uma palavra: olha, essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Aí você imagina Marta, Maria,
recebendo essa notícia. Provavelmente elas respiraram de alívio, né? Tipo, graças a Deus, muito obrigada, Senhor, vai dar tudo certo. Só que aí acontece o seguinte, eu acredito que passa ali poucos dias e Lázaro vem a falecer. E quantas vezes na nossa vida nós temos promessas grandiosas da mão do Senhor? Promessa de salvação da nossa família, promessa de cura, promessa de restauração, promessa disso, promessa daquilo. Coisas que o Senhor nos prometeu, mas aí vem tudo ao contrário daquilo que o Senhor falou. Para tentar tirar a nossa fé mesmo. Vou usar um exemplo meu. Eu fiquei por um período, uma aprovação de Deus, 1 ano e 9 meses desempregada. E eu sempre Deus usava pessoas para falar comigo, Deus vai abrir uma porta, Deus vai abrir uma porta. Mas parece que quanto mais falava, mais não dava certo, porque eu já tinha entregado mais de 300 currículos. Nenhum me chamou para uma entrevista. E às vezes eu chorava, eu falava, Deus, como que o Senhor vai abrir uma porta e pelo menos nem uma entrevista, né? Uma entrevista podia ser um ar de esperança, eu estou conseguindo ter. Então, assim, coisas que acontecem na vida da gente, por exemplo, uma mãe ou uma esposa que Deus já falou que tem promessa na vida do seu filho, da sua filha, na vida do seu esposo, da sua esposa, e parece que cada dia que mais ele se aprofunda, cada dia que passa ele se aprofunda mais nas coisas erradas. Talvez na droga, na prostituição, na bebida alcoólica, na depressão, na prostituição. E você pode se perguntar, Senhor, como que o Senhor vai fazer algo que está indo ladeira abaixo e que eu não tenho um sinal de esperança? Eu quero dizer para você, nesta noite, o seu sinal de esperança é a promessa do Senhor na sua vida. O sinal de esperança de Marta e Maria foi essa palavra aqui que Jesus falou. Essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado através dela. A sua esperança é a promessa do Senhor. Você pode estar esperando algo grande das mãos do Senhor e tudo, absolutamente tudo, está vindo ao contrário da promessa. Mas eu quero dizer para você nesta noite, você tem uma palavra do Senhor. E se você tem uma palavra do Senhor, você pode dormir tranquilo. Porque por mais que o vento esteja revolte, por mais que as ondas possam estar alta contra a sua fé, creia, se você tem uma palavra do Senhor, ela vai se cumprir, porque Deus é fiel. E ali talvez durante aquele tempo de período de preparação do corpo de Lázaro, talvez elas pensaram, pelo menos até a consideração, tomara que Jesus venha pelo menos para velar Lázaro. Talvez elas estavam ali preparando o corpo para o sepultamento e pensaram, né? Será que Jesus vai chegar? Será que Jesus está chegando? Agora imagine a tristeza dessas mulheres e daquele povo que estava ali, mas mais dessas mulheres que era íntima de Jesus, que tinham amizade com Jesus, indo ali pelaquele cortejo, para poder colocar Lázaro dentro da sepultura e Jesus em silêncio. Jesus não apareceu. Há momentos que Jesus testa a nossa fé no limite. Que você fala assim, Senhor, o Senhor existe mesmo? Meu Deus, o Senhor falou comigo mesmo, eu estou ficando doida. Mas eu quero dizer para você, Deus, Ele está testando a sua fé. Você está no processo do milagre. É momento do Senhor testar a sua fé, testar a sua confiança nele. Se eu fosse você, eu cria a respeito de tudo. Eu cria, porque Jesus está a caminho da sua vida. Aleluia, louvado seja Deus. E aí levam Lázaro e colocam lá, sepultado naquele lugar, põem aquela pedra. Eu acredito que ao colocar aquela pedra ali, ou até um pouco antes que isso, Marta e Maria pode até mesmo se decepcionado um pouco com Jesus e pensado, poxa vida, ele não veio, nem velou o amigo, nem viu o amigo pela última vez, não mandou nenhum recado. Eu creio que não é que elas ficaram chateadas, mas elas ficaram tristes com a situação. Quem não ficaria? Marta e Maria são pessoas da Bíblia, mas eram seres humanos.
Nenhum personagem bíblico, a gente chama personagem porque são pessoas, né, de dentro de um livro, mas é a Bíblia Sagrada, são pessoas reais, como eu e você, que viveram nesse mundo e fazem parte da história. Eu imagino elas voltando para casa, e aí passou ali um tempo, alguém avisa, olha, Jesus vem aí. Aí talvez Marta e Maria podem ter pensado, né? Meu Deus, mas agora ele veio aparecer, né? Lázaro já morreu, já está sepultado. E aí você vê que, apesar delas crerem no Senhor Jesus, elas não sabiam o tamanho do poder que Jesus tinha por ser o Filho de Deus. E não é assim com a gente também? A gente fala que crê em Jesus, fala que adora o nome dele, ora a ele, prega, fala isso, fala aquilo do Senhor Jesus, mas quando é a nossa vez de passar pela situação, aí Jesus me esqueceu. Mas eu quero dizer para você, pelo poder dessa palavra, você pode olhar para a sua situação e você falar assim, meu Deus, isso aqui é irreversível. Irreversível. Não tem solução. Mas eu quero trazer à memória para você, quem disse que um morto depois de 4 dias cheirando mal é algo reversível? É algo irreversível. Você quer que fique mais claro na sua mente? Imagine alguém que morreu hoje. Imagine aí o velório da sua cidade, tem alguém morto lá sendo velado. Olha para essa situação. Você acreditaria que depois de 4 dias essa pessoa podia sair do túmulo lá e viver novamente? Perdão. É claro que não. Olha para a sua situação. Às vezes você está olhando para a sua situação e você está falando assim, Senhor, isso aqui não tem mais jeito, já aconteceu. Já foi, não tem o que fazer. Tem que vir uma coisa nova. Deixa eu te falar uma coisa. Se for preciso Deus fazer uma coisa nova, Ele faz. Mas Ele tem poder de restaurar. Mas restaurar o quê se tá assim? Ei, deixa eu te falar. Se você estivesse dentro dessa história aqui, você acreditaria que um morto cheirando mal depois de 4 dias podia voltar à vida? Não, porque você é limitado, mas o seu Deus é poderoso. Então deixa eu falar uma coisa para você aqui. Não importa a situação que você está vivendo. Não importa. Ah, mas já passou do limite, já morreu, já isso, já aquilo. Jesus tem o poder de transformar qualquer situação. Independente da forma que ela esteja. Talvez é os seus sonhos que estão morrendo. Senhor, eu peço isso há tantos anos. Já morreu a vontade dentro de mim de fazer. Se você crê, Jesus, Ele pode restaurar esse sonho no seu coração e realizá-lo. E se não for um sonho, se for uma cura, e se não for uma cura, uma libertação, eu não sei o que é. Olha para a sua situação nesse momento. Olha para a sua situação nesse momento. O que aí na sua vida está totalmente fora do lugar? Totalmente morto, destruído, cheirando mal. Através dessa palavra, o Senhor Jesus está falando para você. Eu tenho o poder de fazer o que é irreversível se tornar reversível. Aquilo que já para o homem, para a mulher não tem mais jeito, eu tenho o poder de fazer voltar ao seu lugar, de fazer voltar a viver. Porque Deus é poderoso. Não tem. A gente como ser humano, a gente pensa, mas Senhor, como, Senhor? Às vezes dá até ansiedade. Pai, como? Não tem como, meu Deus, não tem como. Ei, você é ser humano ilimitado. Deus, Ele é infinito em tudo. Você pensa uma estratégia humana, Ele tem uma estratégia divina. Não queira comparar a sua mente com a mente do Senhor. Você acha que Marta e Maria pensou assim, Jesus aparecendo aí, vem aí ressuscitar Lázaro? É claro que não. Porque a mente dela limitou, morreu o limite. O ser humano, a morte é o limite. Morreu vai fazer o quê? Eu estou falando de morte humana.
Mas olha para a sua situação. A morte também é limite na sua situação. Ou seja, Senhor, já chegou o fundo, não dá, aqui já era. E Deus está falando, não, eu tenho poder, eu não penso como você pensa, aleluia. E diz a palavra do Senhor que ele chegando ali, ele se compadeceu de Marta, Maria, aqueles judeus que estavam ali, e ele também chorou pelo seu amigo. Às vezes você pensa, meu Deus, parece que o Senhor não liga para o que eu estou passando. Você acha mesmo que Deus tem prazer de ver você chorando de madrugada, tendo uma vida sem paz, vivendo uma situação difícil? É claro que não. Só o que Ele quer é que você creia que Ele tem poder de transformar qualquer cativeiro, qualquer situação, qualquer coisa. Ele quer que você creia, porque se você crer verdadeiramente, esse sofrimento vai embora. Essas lágrimas não têm motivo. Porque você sabe que por mais que a situação esteja ruim, o Senhor chega e Ele resolve. E ali Ele falou para Marta, para Maria que estava ali, olha, me leve onde Ele está. E às vezes Deus, como eu falei aqui agora há pouco, testa a gente no limite. Porque Ele estava pedindo para voltar no lugar da dor, no lugar do choro. E ela ainda contestou, falou, olha, Senhor, já cheira mal. Lázaro já está enterrado há 4 dias. Ô, irmãos, como a gente é sem fé. Como a gente é sem fé. Quando está tudo bem, eu creio, Jesus é poderoso, é maravilhoso, Ele faz, Ele acontece, é um Deus grande, é um Deus tremendo. Mas quando nós precisamos dessa fé, parece que ela vai embora. E ali Ele falou, não, me leve até lá. Senhor, já chega, me leve até lá. E às vezes a gente não é assim. Olha, faça tal coisa. Não, Senhor, não dá. Haja dessa forma. Não, Senhor, sem condições. Ei, faça o que o Senhor está pedindo para você fazer. Porque se Marta e Maria tivessem se recusado de levar o Senhor até onde Lázaro estava, o milagre não tinha acontecido. Às vezes não é demônio, não é falta de fé, não é pecado, não é Jesus segurando a bênção. Às vezes sabe o que é? É falta de atitude. Falta de atitude. Porque tudo na sua vida, tudo, absolutamente tudo, você vai fazer a sua parte e Deus Ele vai fazer a dele. Porque eu já vi pessoas dentro da igreja achar que assim, como Jesus prometeu, Ele vai fazer tudo. Não. Era dever de Marta e Maria levar Jesus até o sepultamento. Quando chegaram lá, o que Ele falou? Tire a pedra. Tirar a pedra era possível ao homem. Jesus não precisava ir lá tirar a pedra, chamar Lázaro, não. O que Ele ensina com isso do tira a pedra? Faça a sua parte. Tira a pedra. Aí eu faço a minha, que é de ressuscitar um morto depois de 4 dias. Você já parou para pensar? Será que não é as suas atitudes que muitas das vezes trava aquilo que o Senhor quer fazer? Talvez você é um ministro da palavra do Senhor. Talvez você recebe convites para fazer visita, para pregar, para ir em algum lugar e você fala, não, Senhor, eu não. Eu já estou tão fraca. Deus, eu vou falar o quê? Eu vou dizer o quê? Eu não tenho força, Pai. Eu não estou orando nem dentro da minha casa. Ei, atitude. Porque enquanto você trabalha na obra do Senhor, Ele trabalha por você. Às vezes não é nada. Aí você pode pensar, eu estou em pecado. Não. Senhor, eu estou fazendo alguma coisa de errada. Não. Deus está querendo a sua atitude. Deus está querendo que você tire a pedra. Qual é a pedra que você precisa tirar? É perdoar alguém? É pedir perdão a alguém? Porque a gente vive hoje um evangelho que não confronta. Tipo, a pessoa errou com você, então, deixa nas mãos de Deus. Não, tem coisa que a gente tem que confrontar. Tem coisa que a gente tem que fazer. E se o Senhor mandou a gente fazer, é porque é possível a gente fazer. Às vezes pode ser difícil, pode ser doloroso, mas não é impossível para nós fazer. Passa por cima do seu orgulho. O que é que está sendo essa pedra
na sua vida, Jesus não vai tirar. É você que tem que tirar. Vê aí, analisa a sua vida. Às vezes não é uma falta de perdão, não é falta de pedir o perdão. Às vezes não é falta de orar. O que que é? O que que é? Se você não está sabendo o que é esse tirar a pedra, peça para o Senhor te mostrar, através de uma visão, através da sua palavra, através de um profeta, para que você venha receber o milagre das mãos do Senhor. E ali diz a palavra de Deus que eles chegaram ali e pediu para que tirassem aquela pedra, e ele chamou o Lázaro. Aí você pode imaginar, meu Deus, mas que loucura! Como que um homem que está morto aí dentro vai ouvir Jesus falando aqui fora? Ou para alguns, né, o que esse homem está falando aqui fora? Mas diz a palavra do Senhor que Lázaro, ele veio para fora. E aquele povo ficou incrédulo. Principalmente aqueles que acompanharam o cortejo de Lázaro e tinham certeza que Lázaro estava morto. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Jesus chama a situação, quando Jesus coloca um basta na situação, tudo aquilo que estava morto, podre, cheirando mal, tem que voltar à vida e tem que obedecer à voz do Mestre. E no versículo 43, diz assim: e clamou com grande voz: Lázaro, saia para fora. Agora eu fico imaginando, irmãos, isso é uma coisa que me chama muita atenção. Lázaro ali já estava em decomposição, mas através do falar do Senhor, através da voz do Senhor, irmãos, eu até me emociono, porque assim, o nosso Deus é tão grande que nem a morte resiste ao chamar dele. Então, por que essa situação, quando Jesus chamar ela, quando Jesus encerrar com ela, essa situação não vai melhorar? É claro que vai, porque o Senhor é poderoso. E eu fico imaginando os órgãos de Lázaro ali podre, a carne talvez já escura, os nervos tendo que voltar ao seu lugar, o sangue ter que voltar a circular, o cérebro acordar de novo, as manchas da morte sair da pele, o que já estava podre restaurar. Você já imaginou isso, irmãos? Que coisa maravilhosa! Isso aqui não é historinha não, de conto de fada, isso aqui aconteceu, é real, é fato real. Talvez por nós estarmos dentro da igreja, ouvir isso quase todo dia, de milagre, 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 a gente se acostuma. Ei, ninguém ressuscita morto depois de 4 dias não, só o seu Deus. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Deixa eu falar para você, arranque essa pedra, faça o que o Senhor está te pedindo, e você vai ver que grande vai ser o milagre do Senhor na área que você está precisando. Independente de qual for, o Senhor, Ele vai chamar a sua situação para fora e grande vai ser a vitória das mãos de Deus para a sua vida. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. A história de Lázaro é uma história poderosa que dá um upgrade mesmo na nossa fé. Que o Senhor é fiel. Eu quero orar por você, para que essa palavra venha entrar no seu coração e venha ficar guardada aqui. Quando vir o vento, a maré contra a sua fé, você possa lembrar o Deus de Lázaro, o Deus que ressuscitou a Lázaro. Ele é o meu Deus e Ele vai chamar minha situação para fora. Amém? Quero orar por você. Ó Deus Todo-Poderoso e fiel, Pai, essa pessoa que está passando por essa situação tão difícil, essa situação, meu Pai, que talvez ela já pensou: Deus, eu não vou aguentar, eu não vou suportar, Senhor, isso mais por muitos dias, ou o Senhor me leva, ou eu não sei o que eu posso fazer. Deus, visita essa vida agora, visita, Senhor, e traga a paz que excede todo entendimento. A paz que excede todo entendimento é a paz mesmo em meio à tribulação. Pode estar tudo desmoronando, mas ela está em paz, confiante que o Senhor
vai entrar com providência. Deus, entra na área que essa pessoa precisa. Eu não sei, e também, Senhor, não me interessa saber porque eu não tenho um milagre para essa pessoa. O que eu posso fazer por essa pessoa, estou fazendo, que é orar por ela, é entregar ela nas tuas mãos. Deus, abençoe a vida dela. Não deixe, Senhor, que as lutas venham abater a sua fé. Senhor, honra a fé dessa mulher, honra a fé desse homem que está me ouvindo, Pai. Abençoa o seu lar, Deus, que ele venha ter uma vida feliz na tua presença. E mais uma vez eu digo, felicidade no Senhor não é ausência de problema, mas é fé, é certeza que mesmo em meio às tempestades, o Senhor está conosco. O Senhor não nos abandona, Pai. O Senhor é um Pai fiel e responsável. Deus, visita, Senhor, o lar. Se essa pessoa está precisando de mantimento, prepara. Se essa pessoa está precisando de uma libertação para ela ou para alguém da família, liberta, Senhor, pela tua misericórdia, segundo a tua vontade. Ó Deus Todo-Poderoso, Pai, eu quero orar, Senhor, em favor dessas famílias que estão destruídas. Pai, quantas notícias a gente vê de lares sendo destruídos, meu Pai. Senhor, mas nesse lar vai entrar a paz do Senhor. Porque se essa pessoa parou aqui para ouvir essa mensagem, para escutar essa oração, é porque ela crê que o Senhor pode fazer algo por ela, por mais que a fé dela esteja baixinha, Senhor. Mas ela crê que o Senhor pode fazer algo por ela, porque senão ela não estaria aqui. Ela estaria fazendo qualquer outra coisa. Mas ela está aqui procurando um refrigério, Senhor, para a alma. Porque há momentos na vida da gente que parece que a angústia vai nos consumir. Parece que a tristeza, Senhor, a gente não consegue nem engolir a saliva direito. Ah, Deus, seja o refúgio. Seja, Senhor, o socorro bem presente na angústia dessa pessoa. Em nome de Jesus, Pai. Arranca, Senhor, tudo aquilo que vem ao contrário na vida dessa pessoa. Dê a ela uma noite de sono tranquila. Se ela estiver me ouvindo durante o dia, dê a ela um dia de paz, de tranquilidade, Senhor. Ajude a ela a mover a pedra da sua vida, para que o Senhor possa chamar a situação dela para fora e resolver. Deus, se essa pessoa está confusa, não sabe o que ela tem que fazer, mostra para ela, Senhor, através da sua palavra, através dos seus profetas, através, Senhor, de uma visão que o Senhor possa dar para ela na madrugada. Em nome do Senhor Jesus, arranca toda a confusão mental. Pai, talvez a pessoa esteja, Senhor, eu não sei mais em quem acreditar, em quem falar. Será que foi o Senhor que falou? Deus, acalma essa vida. Essa pessoa está com ansiedade a 1000. Mas a tua palavra vai dizer para nós não andarmos ansiosos com coisa alguma. Antes orarmos ao Senhor. E é isso que nós estamos fazendo aqui, Pai. Orando a um Deus Todo-Poderoso. Ao Deus que ressuscitou a Lázaro, ao Deus que abriu o mar vermelho, ao Deus que interrompeu o velório ali do filho da viúva de Naim, o Deus que curou a mulher de 12 anos que estava no seu fluxo de sangue já aqueles anos todos, o Deus que fez o cego enxergar de um minuto, de um segundo para outro. Senhor, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Que essa pessoa venha guardar essa palavra no coração e venha crer que o Senhor vai entrar com providência na vida dela. O Senhor vai encher a boca dessa pessoa de riso, como dizem Salmos. Essa pessoa ainda vai louvar o nome do Senhor com alegria em seu rosto, pelas maravilhas que o Senhor irá fazer. Pai, é o que eu te peço. Entrego essa pessoa nas tuas mãos e sua família. Entrego a minha vida também, a minha família nas tuas mãos, Pai. Pois eu sou totalmente dependente das tuas misericórdias sobre mim. É o que pedimos a ti, crendo que já recebemos, em nome de Jesus. Amém? Creia, vai dormir tranquilo, vai dormir sossegado. O Senhor está trabalhando sobre a sua causa. Aquilo que você precisa fazer, faça. Mas aquilo que não precisa você fazer, não se preocupe com aquilo que você não tem controle. Amém? Se você ficou até aqui, meu muito obrigada. Se inscreva no canal, deixe o seu like para que mais vidas venham a ser alcançadas. Quantas pessoas que estão em aflição que precisam de uma palavra como essa? Então deixe o seu like, se inscreva, compartilhe com alguém. Talvez não é você que está passando uma situação difícil, mas durante toda essa pregação, você lembrou de alguém
Vai lá, compartilhe com essa pessoa e eu creio que Deus ele vai fazer a obra, amém? Que Deus abençoe. Até segunda-feira. Nós estamos aqui de segunda a sábado a partir das 10h30 da noite. Amanhã é domingo. Logo, logo, em nome de Jesus, nós teremos também um quadro novo para os domingos aqui no canal. Mas, por enquanto, nós temos aqui o Manhã Eficaz, né? Que é de manhã a partir das 6h30 da manhã, que é uma palavra em formato de série também muito boa. Se der para você dar uma passada lá para ouvir também, aqui mesmo no canal, Manhã Eficaz, eu creio que Deus também tem uma palavra para você ali, amém? Queridos, que Deus abençoe, fique com Deus e até segunda-feira, se assim o Senhor nos permitir.